Presidenta, enquanto as milícias se fortalecem no Rio de Janeiro, aliás, se fortaleceram a partir dos governos de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tinha ligações, ele e sua família, muito forte, tem ainda, com milicianos. Foi o que nós vimos quando ele deu, inclusive, medalhas para milicianos, colocou milicianos no seu gabinete e fortaleceu as milícias no Rio de Janeiro. O que a gente vê agora é, infelizmente, essas milícias tão fortalecidas que pregam o terror como tem feito na cidade do Rio de Janeiro, deixando escolas fechadas, centros de saúde fechados. É o bolsonarismo na sua raiz miliciana. É lamentável o que acontece. E às vezes, me parece até com aqueles bolsonaristas que vieram aqui e que tudo quebraram, tentando fazer com que o Brasil acabasse o sistema democrático e imperasse um golpe de Estado organizado e orquestrado por Jair Bolsonaro. A CPMI do golpe descobriu isso tudo e colocou isso às claras. Hoje nós fizemos a entrega do relatório ao ministro Alexandre de Moraes, que imediatamente já disse que o relatório da CPMI estará nos inquéritos que já estão no Supremo, que analisam as tentativas de golpe oriundas, mais uma vez, do bolsonarismo. Então, quando a gente vê as milícias atuando no Rio e os terroristas que atuaram aqui, quebrando os três poderes, a gente evidentemente vê semelhança entre eles. Senhoras e senhores, a situação no Rio de Janeiro é gravíssima. E a pergunta que nós não podemos deixar de fazer: qual é o plano estruturado por parte do governo estadual no enfrentamento, na superação ou pelo menos na minimização de grupos territoriais armados, de controle armado dos territórios? Do jeito que está, é impossível continuar. Ontem se falou muito da Zona Oeste. A Zona Oeste do Rio de Janeiro é uma região historicamente abandonada nos direitos e nas garantias sociais. E essa política de ampliação do Estado policial como alternativa, no final das contas, direta ou indiretamente, vem a fortalecer as milícias. Cadê, senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, um plano estruturado? Não existe. Milícia é máfia. Com essa frase, nós fazíamos o debate político sobre a questão do poder e da caracterização desses grupos paramilitares que exploram economicamente territórios no Rio de Janeiro, lá em 2006, 2007, quando a CPI das milícias, presidida por Marcelo Freixo, destrinchou esse assunto há mais de 10 anos e apresentou uma série de propostas, a grande maioria delas nunca implementada. E a questão é que a situação só piorou, seja na quantidade de milícias existindo no território do Rio de Janeiro, seja na quantidade de territórios que elas dominam. Elas estão muito mais fortes, muito mais poderosas, em articulação com uma série de outros grupos criminosos no Rio de Janeiro. Agora, eu acho que é de uma pouca vergonha que bolsonaristas venham para cá tentar apontar para o governo Lula alguma responsabilidade sobre o poder das milícias do Rio de Janeiro. Quem tem vizinho, amigo, aliado político, assessor nomeado em gabinete suspeitos de integrarem milícias, não é o PT, não é o PSOL, não é o presidente Lula. São os bolsonaristas, e suspeitas recaem até mesmo sobre a própria família do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. Portanto, é preciso que se diga que cada um tem que assumir as responsabilidades. Passou a vida tentando justificar a existência das milícias e agora tentam capitalizar politicamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Pois o discurso armamentista, o discurso do enfrentamento pelo enfrentamento, só leva ao aumento do poder exatamente desses grupos paramilitares que dominam territórios no Rio de Janeiro. E quero lembrar
que o Wilson Witzel, governador em 2018, era bolsonarista de carteirinha, até abandonar o chefe que resolveu ameaçar. Cláudio Castro é filiado ao PL. Assumam as responsabilidades. A arma que estava sendo usada ontem pelo miliciano morto saiu de mãos de pessoas das forças policiais do Rio de Janeiro. Eu estou absolutamente convencido de que o grande problema a enfrentar é desmantelar a força política das milícias. E isso é preciso ter vontade política e não continuar passando a mão na cabeça de governador que deixou o Rio de Janeiro às moscas e não tem a mínima condição, apenas para concluir uma frase, de enfrentar o caos da segurança pública no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro das milícias, um estado miliciano. Essa história é longa, vem de longe também. Começa com a tal polícia mineira, que era tolerada e até aplaudida por parcela da sociedade. Os tempos foram avançando e aqueles que faziam justiça com as próprias mãos, que é sempre um perigo, é sempre uma truculência, é sempre morte à vida, se transformaram em milicianos. Em nome de combater o tráfico, mais recentemente até a ele se aliaram. E a conivência das autoridades, autodefesa comunitária, mal necessário. Várias autoridades, governadores e prefeitos do Rio de Janeiro se sucederam com essa, mais do que conivência, mais do que convivência, essa conivência com esse poder que não é nem mais paralelo, é um poder que está incrustado no executivo, no legislativo, em setores do judiciário. Portanto, o estado do Rio de Janeiro foi sequestrado por grupos criminosos. Claro que não totalmente, ainda bem, mas com muita força eles determinam até em períodos eleitorais quem vai entrar na comunidade A, B ou C, quem vai ter o apoio da população local ou não, tem poder de veto. E isso explodiu ontem numa ação mal planejada, para variar, no mínimo, porque se você faz uma ação contra uma milícia poderosa e um chefe forte, você sabe que terá uma reação. Então é preciso se planejar para isso, mas não. Vão lá, matam, saem e depois a população é quem sofre. 35 ônibus queimados, trem, um horror, um terror, e o Estado inoperante, apático. Tem que entrar, sim, uma cooperação federal, estadual e até municipal no que lhe couber para enfrentar esse crime, aí sim, muito organizado, muito letal, muito poderoso, muito nefasto, sob pena da barbárie tomar conta de um estado tão bonito e tão cheio de potencial como o Rio de Janeiro. A população não merece essa inação, essa omissão, essa conivência com o crime.